Bom dia! Como vocês estão? Estão animados para a aula de hoje? Hoje a nossa aula vai ser de linguagem e natureza. E o tema da nossa aula de linguagem ainda continua sendo a letra U. Mas só que nós não veremos só a letra U, nós veremos todas as vogais. A, E, I, O e U, tá certo? É dia 6 de maio de 2020 e o nome do nosso colégio, Colégio Braz Lima Verde. Vocês estão copiando o nome do colégio no caderno? Escrevendo o nome de vocês? É bom que vocês escrevam para melhorar a caligrafia e para que vocês aprendam cada vez mais sobre o nome de vocês. Reconhecendo cada letra, falando em voz alta, tá certo? Combinado? E um detalhe, o nome completo, nome e sobrenome. Vamos cantar a música de bom dia? Aquela, vocês lembram a letra? Bom dia, começa com alegria. Dia começa com amor, o sol a brilhar, as aves a cantar. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia começa com alegria, bom dia começa com amor, o sol a brilhar, as aves a cantar. Bom dia, bom dia, bom dia. Agora, nós veremos algumas palavras que se iniciam com vogais. O primeiro exemplo é da vogal A. E a palavra que nós selecionamos foi avião. Avião. Mas sabia a palavra avião que se inicia com a vogal A? Não, né? Vejam agora outros exemplos que se iniciam com a vogal A: abacate, anel, árvore, aranha, abelha, arco-íris. E agora com a vogal E: espelho, escada, escola, estrela, elefante, espantalho e esquilo. E agora nós vamos para a vogal I: igreja, iglu, injeção, imã, inverno, índio e iguana. Todas essas se iniciam com a vogal I. Agora vamos ver a vogal O: ovo, olho, óculos, ovelha, orelha, osso e ônibus. E agora vamos ver as vogais, as palavras que iniciam com a vogal U: unha, uva, unicórnio, urso, uniforme, urna e universo. Vocês perceberam que tem uma infinidade de palavras? Digam aí mais algumas palavras que iniciem com vogais. No material impresso de vocês foi essa folha. Essa folha vocês irão recortar e irão brincar de jogo da memória. Já recortaram? Estão brincando? Muito bem! Que vocês já brincaram com o jogo da memória que foi na atividade extra. Nós vamos fazer a atividade do livro de linguagem, página 49, que diz assim: ligue cada imagem à vogal que inicia o nome de cada uma. Vocês vão identificar a imagem e a vogal que inicia o nome dela, tá certo? Vamos à primeira imagem. A primeira imagem é a imagem de uma escada. Escada começa com que vogal? Com a vogal E. Muito bem. Em seguida, a outra imagem é a imagem do número 8.
8 se inicia com que vogal? Com a vogal O. Muito bem. E em seguida vocês ligarão as próximas imagens às vogais que se iniciam, tá certo? A segunda questão da página 49, vocês vão escrever o nome de vocês nesse espaço e irão pintar as vogais que aparecem nele. Vocês já sabem, né? Escrever o nome e em seguida vocês vão pintar as vogais, tá certo? Na página 50 do livro de linguagem, vocês vão circular os quadros que estão com a mesma sequência do quadro em destaque. Observe. Essa vogal é igual a essa? É sim. Mas essa é igual a essa? Não, então não é esse quadro. E esse quadro? Essa vogal é igual a essa? Sim. Essa é igual a essa? Muito bem. São todas iguais. Então vocês vão circular esse quadro A que representam essas aqui. Vogais maiúsculas e minúsculas. Muito bem. Agora, vocês farão da mesma forma com essas sequências de vogais E, com as sequências de vogais I, com as sequências de vogais O e com as sequências de vogais U. Vão identificar a ordem e vão circular, tá certo? Muito bem. Agora, nós iniciaremos a aula de natureza. E o tema que nós iremos trabalhar hoje é os seres vivos. Hoje, nós vamos aprender sobre o ciclo de vida de uma planta. Ela é semente, planta, ela nasce e com o passar dos dias ela vai se desenvolvendo. Com sol, chuvas, elas vão crescendo. E após 60 dias, com chuvas e sol frequente, as plantas cresceram e já podemos fazer a colheita. Esse é o resultado. Essa é a vagem de feijão que nós colhemos e o produto que vai direto para a nossa mesa. E após fazermos a colheita dos feijões, as plantas que não produzem mais morrem. E em seguida, elas são retiradas do solo. Agora, nós vamos fazer a atividade da página 64, que fala sobre os seres vivos. Todos os seres humanos, as plantas e os animais têm vida. Eles nascem, crescem, podem se reproduzir, envelhecem e morrem. Os animais estão representados pelas aves. O ovo, o pintinho e a galinha. O nascimento, o crescimento e as plantas. Nasce, cresce e reproduzem. A atividade pede para que vocês pintem a figura que representam os seres vivos. Os seres vivos são aqueles que têm vida. Eles nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem. As plantas são seres vivos? Sim. O peixe
é um ser vivo? Sim. A pedra é um ser vivo? Não. E a bola? Também não, né? E o vaso? Claro que não, né, tia? Muito bem. E a abelha? Também é um ser vivo. E o martelo? Não é um ser vivo. Quais são as figuras que vocês vão pintar? A flor, o peixe e a abelha. Muito bem. Agora, na página 65, vocês vão recortar no final dessa página as etapas de desenvolvimento de um ser vivo. Depois, cole-as abaixo e pinte-as. Essas são as etapas de desenvolvimento de um ser vivo. Ele nasce, cresce, podem se reproduzir, envelhecem e morrem. Vocês vão colar, tá certo? Aqui nesses espaços. Era uma vez uma semente, da coleção Milagres da Natureza. Escrito por Judith Anderson, ilustrado por Mike Gordon e traduzido por Vera Caputo. Vovô gosta muito de plantar. Ele diz que tem dedos verdes e que eu também tenho dedos verdes. Ter dedos verdes significa ter mão boa para plantar. Hoje nós vamos plantar algumas sementes. Primeiro, enfiamos as sementes no solo, mas não tão fundo. Vovô diz que as sementes precisam de 3 coisas para germinar. Precisam de água, calor e luz. Quando a semente recebe calor e água, começa a soltar pequenas raízes. Eu perguntei: ainda não brotou? E o vovô respondeu: já brotou sim. As raízes crescem para baixo. Assim, vovô? Isso mesmo. Em seguida, um broto desponta da semente e ele cresce para cima. Quando encontra a luz do sol, começa a soltar folhas. Veja como é forte e bonito. Oh! Vovô diz que as plantas são como nós, precisam de alimento para crescer. Nós nos alimentamos durante as refeições. As plantas retiram seu alimento da água, da luz e do ar. As raízes crescem e se espalham sob o solo. Acima do solo, a planta continua crescendo mais e mais. Que linda! Quando a planta já está grande, aparecem os botões. São os botões que se transformam em flores. Que flor cheirosa! Uau! Há flores de muitos formatos e cores. Algumas têm um perfume adocicado. Vovô diz que as suas flores são belas e perfumadas e que ele será o vencedor do concurso de flores da cidade. Mas eu acho que os insetos também notam o seu perfume. Essa é a minha favorita. As flores têm pólen. Quando um inseto pousa na flor, o pólen gruda no corpo dele.
e quando o inseto voa para outra flor, leva o pólen com ele.